grande cerne da liderança é a influência. Os líderes, eles influenciam as pessoas, né, a atingir os seus objetivos. Uma outra palavra é inspirar. Quando é que a inspiração vem? Quando o líder, e aí a Fabi colocou, né, no comentário, quando ele é um exemplo. Ele não só mostra o caminho, mas ele também caminha o caminho com o liderado. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL, o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, um novo episódio para você e a cada semana um convidado especial. Especialistas de vários segmentos, segmento de negócio, desenvolvimento pessoal, finanças, espiritualidade, enfim. Especialistas compartilhando como o autoconhecimento influencia e potencializa áreas específicas que eles dominam. E também nós temos episódios com pessoas que passaram por uma transformação profunda através do autoconhecimento. Transformação essa que colocou a vida dessa pessoa e o seu negócio em um outro patamar de performance e realização. Hoje nós vamos falar de liderança. E liderança é uma competência extremamente importante, não só para os negócios, mas também para a vida. Porque quando não estamos liderando pessoas diretamente, nós precisamos liderar a nossa própria vida, não é verdade? E antes de chamar o meu convidado, eu quero sugerir que você pegue papel e caneta para anotar os insights, porque nós vamos ter um conteúdo incrível e você já me ouviu dizendo que uma sacada, um insight pode mudar todo o jogo da sua vida e pode ser que hoje a gente compartilhe essa sacada importante para você. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é um querido amigo. Nós nos conhecemos há muito tempo, talvez quase 10 anos. Nós fizemos algumas formações juntos na área do desenvolvimento humano, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E eu tenho muito respeito pela pessoa e pelo profissional de excelência que ele é. Gustavo Freire, ele é palestrante, escritor, treinador comportamental e ele é formado em administração pela Robert Morris University em Chicago e especialização em recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas no Brasil. Atualmente ele é executivo de gestão de pessoas no Grupo Coringa, que é uma grande empresa de distribuição de alimentos lá no Brasil. O Gustavo, ele já teve a experiência de viver aqui nos Estados Unidos, ele viveu por 8 anos aqui e ele foi treinado pelos maiores mentores da indústria do desenvolvimento humano. Ele é especialista no desenvolvimento e gestão de pessoas e vai compartilhar um pouco da sua jornada e como o autoconhecimento é fundamental no desenvolvimento de uma liderança mais eficaz. Sejam todos bem-vindos, obrigada por vocês estarem aqui hoje, dedicarem o seu tempo para se desenvolver, porque o InstaCast, ele é um espaço, né, para a gente falar sobre autoconhecimento, falar sobre assuntos de desenvolvimento pessoal e profissional, e isso envolve muita coisa, né? Envolve negócio, envolve finanças, envolve espiritualidade, mas hoje o tema é liderança. Gustavo, obrigada por você estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Carmen. Boa noite pessoal que está nos acompanhando. Eu acho que como você falou, né, a gente já se conhece há uns 10 anos. Acho que foi em algumas formações que nós fizemos em São Paulo, né? E acredito que a nossa última formação foi em Santa Bárbara, lá na Califórnia, com o Brenda Burchard, né? Então, é até uma história que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas você estava recém-chegada nos Estados Unidos, né? E eu te desafiei a participar de uma imersão
com o Brandon, em inglês, né? E inicialmente você ficou ali na defensiva, mas depois te incentivei e você aceitou o desafio e realmente foram dias incríveis, né? Que nós aprendemos muito ali naquela imersão, Carmen. Foi, Gustavo, eu sou muito grata a você por esse teu perfil de líder, né? Você é líder no dia a dia com a gente também, não só dentro das corporações que você atua, nos seus treinamentos, porque foi fundamental. Posso dizer que o Gustavo me convidou para ir para essa imersão na Califórnia com o Brandon Bouchard, e meu inglês era insuficiente. Eu falei para ele, cara, eu não vou porque eu não vou entender nada, eu não vou conseguir interagir. E ele, como um bom líder, ele falou assim, Carmen, olha só, faltam 3 meses. O que você acha se você desenvolver uma estratégia de estudo, contratar um professor, né, se você não vai conseguir estar pronta para esse evento? E assim eu fiz. Eu já fazia aula particular e eu falei com a minha professora e foi um trabalho incrível. De fato, aquilo foi uma mudança para mim no meu inglês, porque quando eu voltei do Brandon Bouchard, uma semana depois eu era staff do time do Tony Robbins aqui na Flórida, e aí eu já fui de um lugar para outro só falando inglês, então aquilo foi um bust no meu inglês. Eu sou muito grata a você. Gustavo, bom, muito o legal. papo hoje aqui é liderança e vamos direto ao assunto, porque eu falei hoje eu fiz um Reels hoje que eu corro, né? Terça, quinta e domingo. Eu pratico corrida. Eu vi você correndo hoje. Você viu, né? E aí eu aproveitei o insight na corrida, porque é isso, acho que a vida ela exige muito da gente e muitas vezes a gente fica buscando ou aguardando que apareça alguém que vai nos salvar, nos resgatar daquele momento de desafio, mas nem sempre é assim, né? A gente precisa tomar algumas decisões, olhar aquilo que está funcionando ou que não está funcionando na vida e tomar a decisão de querer mudar aquilo. Mas eu sei que não é fácil muitas vezes, né? A gente tomar a liderança da nossa vida para seguir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque eu penso que a liderança, para a gente poder liderar o próximo, a gente precisa começar com esse trabalho de liderar-nos primeiro, né? Exatamente, Carmen. Eu acredito muito nisso, né? A liderança, as duas vertentes da liderança é a autoliderança e a liderança de pessoas, né? E, na verdade, ao pé da letra, se a gente for olhar ao pé da letra, liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Influenciar pessoas a alcançar os seus objetivos, né? Pensa assim, né? A gente está numa excursão aí e a gente precisa entrar dentro de uma caverna escura, né? E você não sabe o que é que tem lá. Mas se tiver um bom líder ali, e se você confiar nele, e ele for o primeiro a entrar naquela caverna, você vai seguir ele, né? Então, eu penso que a liderança é isso, né? A capacidade de influenciar pessoas, a capacidade de influenciar as pessoas a alcançar os seus objetivos, né? E claro, tudo começa com a autoliderança, né? Eu acho que se a gente não fazer esse trabalho, não fizer esse trabalho de autoconhecimento, você pode até ser um excelente gestor, um bom gestor, né? Porque aí é que está a grande diferença, né, de liderança para a gestão. Gestão é indicadores, meta, pressão, resultados. Liderança engloba a gestão, mas liderança também engloba o lado humano da coisa. Você entender a outra pessoa, né? Você ter inteligência emocional, né? Que é a capacidade de você gerir as suas emoções, mas também de ter empatia com as pessoas que estão ao seu redor. A minha jornada com liderança começou aí nos Estados Unidos, né? Quando eu fui, você falou na apresentação que eu passei 8 anos aí nos Estados
Unidos, então fui para os Estados Unidos em 94, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos, né, para jogar futebol aí nos Estados Unidos. E, e assim, foi um grande desafio, né? Saindo aqui do interior de Alagoas, ah, eu jogava nas categorias de base de um time aqui, talvez conhecido em São Paulo, conhecido em todo o Brasil, devido a uma vitória em cima do Palmeiras, né? Espero que você não seja torcedor do Palmeiras, porque os palmeirenses não gostam muito do Asa de Arapiraca, né? Mas aí a gente eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, fui para os Estados Unidos, e no início foi bem, assim, bem desafiador, né? Eu precisei me apoiar em muitas pessoas, em muitos mentores, para poder, porque quando eu parei para estudar liderança, e autoliderança, eu fui entendendo os meus valores, né? E um valor muito forte em mim é a família. Então eu estava no país estrangeiro, não falava muito, assim como você vivenciou tudo isso, né? No seu início aí. Então foi bem desafiador, mas aos poucos, graças a Deus, eu consegui ter bons mentores no meu caminho, mentores esses que conseguiram mostrar o melhor caminho, né, a seguir, né? E assim eu fiz, fui trabalhando isso e foram 8 anos fantásticos aí, né? Com muitas profissões, com muitos desafios que eu vou compartilhar à medida que você for perguntando aí pra gente. Você falou dois pontos aqui bem interessantes, mas deixa eu dar um oi aqui para Maria Cícera Santos, está dando uma boa noite, Gustavo. Boa noite, Cícera. Você falou dois pontos aí que eu achei bem interessante. Primeiro, que gestão e liderança são pontos completamente distintos, né? E aí, muitas vezes, é comum a gente ver, não só nas grandes corporações, como também em pequenos negócios, o dono ou CEO daquela empresa pegar o excelente vendedor dele e colocar esse cara como líder de equipe. Então, ele perdeu um ótimo vendedor e ganhou um péssimo líder. Porque ele é bom, ele tem habilidades para aquilo que ele estava fazendo. E quando você falou do futebol, que você veio para cá muito cedo e você buscou mentores para poder te ajudar nessa jornada, que você estava sozinho, um novo idioma, você estava talvez desenvolvendo uma carreira, que isso foi também um diferencial. E aí eu vejo um ponto, né? O que a gente pode falar sobre isso? Sobre donos de negócios ou grandes diretores que alocam um excelente funcionário de uma área, ele é um operador para a área de liderança sem o treinamento específico para ele. Carmen, eu tenho uma palestra que eu já fiz, tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, que fala sobre os 10 erros mais comuns da liderança. E isso que você falou é o quarto erro mais comum, que é apressar o recrutamento de pessoas. Então isso é muito comum no mundo corporativo, devido à urgência de preencher a função. As pessoas acabam, não, vamos colocar essa pessoa, vamos colocar esse vendedor para liderar mesmo. E isso é uma grande tragédia, né? Uma tragédia para o vendedor e uma tragédia para a empresa, porque vai ter prejuízo de tempo, vai ter prejuízo, né, de uma pessoa insatisfeita, vai perder, como você falou, um excelente profissional. Então é preciso fazer uma avaliação muito profunda e entender bem qual é o perfil daquela pessoa, qual é a motivação daquela pessoa, né? A gente fala muito em propósito, né? Cada um de nós tem o nosso propósito. Cada um de nós tem a sua personalidade. E as pessoas são diferentes. E graças a Deus que as pessoas são diferentes, né? Porque não teria graça se todo mundo fosse igual. E
E aí esse exemplo aí de você colocar um vendedor, né, que não tem essa habilidade de liderança, né, no cargo de liderança, realmente é um, é um, é o início de uma tragédia, né? A gente e é o quarto erro mais comum da liderança, recrutar pessoas, apressar o recrutamento, né? Então é preciso cuidar muito bem das pessoas, é preciso entender muito bem essas pessoas. Antes dessa live de começar, a gente estava conversando um pouco, né, sobre algumas coisas, fazendo um esquenta aqui da live, e eu estava falando para você sobre um filme que eu vi recentemente chamado A Forja, né, e me chamou muita atenção a capacidade desse CEO dessa empresa, da atenção e do valor que ele dá às pessoas, né? As pessoas são a base da pirâmide de um modelo de gestão de qualquer empresa, né? As empresas normalmente têm vários pilares, o pilar da indústria, o pilar de vendas, o pilar da área comercial, o pilar dos recursos humanos, o pilar da qualidade, mas quem sustenta esse pilar aqui são as pessoas. E é um filme que eu super recomendo para as pessoas, para o pessoal que está nos acompanhando, né? O nome do filme é A Forja, e traz muitos ensinamentos sobre o que é ser liderança. A gente falou um pouquinho sobre influenciar pessoas, sobre autoliderança, sobre gerir pessoas, mas a liderança também lida com os valores, né? Identificação de valores e praticar esses valores, ensinar esses valores para os seus liderados, para os seus mentorados, né? E Nesse valores... ponto aqui, deixa eu só Vamos lá, Carmen. rapidinho te cortar, porque primeiro eu queria que o pessoal que está assistindo aqui agora, se algum de vocês se consideram líder no seu time de trabalho, líder na sua casa, líder na sua comunidade. Quem aqui, de alguma forma, em algum momento, em algum aspecto da vida, assume o cargo de liderança? E porque você está falando sobre isso, Gustavo, sobre valores, e aí eu pedi essa pausa para eu abrir um parênteses aqui, porque aqui nos Estados Unidos, né, aqui onde eu vivo agora, a maioria das pessoas, é muito comum, o empreendedorismo é algo motivado nesse país, né? Até mesmo quem trabalha em corporações tem o seu negócio à parte, porque é o país de empreender, é o país de você gerar negócio, de fazer negócio. E aí, como que muitas vezes são empresas menores, né, que tem um time menor, às vezes é o dono da empresa e mais 4 pessoas, mas esse dono da empresa, ele passa muitas vezes o mesmo desafio que às vezes um líder ruim de uma empresa, de uma grande corporação passa, que eu falo com o meu time, parece que eu estou falando chinês e eles alemão. Ou eles até entenderam o que eu estou falando, mas eles não se engajam, não entram, né? Não engajam no processo, não buscam entender melhor daquilo. O que você diria essa questão de valores, essa importância, tanto para quem está numa corporação, quanto para quem tem o seu negócio? Os valores, primeiro contextualizando valores, né? Os valores eles são as nossas características, e os valores também são os critérios pelos quais nós tomamos as decisões. Então, toda grande empresa tem lá escrito, né, a sua missão, que é o seu propósito, o motivo de existir. Toda empresa, né, que se preze tem a sua visão, ou seja, onde ela quer chegar no futuro. E as empresas têm mas são os valores que são as engrenagens para que essa corporação, essa empresa consiga atingir os seus resultados, né? Então, os valores são fundamentais, e principalmente desde que eles sejam distribuídos, compartilhados por toda a organização. Então, desde o porteiro da empresa até o colaborador lá do chão de fábrica, independente do tamanho da empresa,
uma das grandes missões, né, principalmente do setor de recursos humanos, é disseminar esses valores para os colaboradores. Você estava aí falando, mas às vezes parece que o líder está falando alemão e os colaboradores estão entendendo chinês, né? Alguma coisa assim. E isso passa muito pela questão dos valores, né? Os valores, eles estabelecem o mínimo do que é esperado dos colaboradores, né? E cada empresa precisa identificar. Hoje a gente vem observando muito, principalmente no Brasil, não sei aí nos Estados Unidos, mas esse valor que você trouxe aí, que é a questão do engajamento, né? É um grande desafio dentro das organizações, né? E engajamento é o que a empresa busca, é o que o empresário busca, mas nós estamos passando por um momento de conflito geracional, né? Então tá vindo outra galerinha agora que não aprenderam as coisas como eu e você aprendemos, e talvez, pior ainda, os nossos pais, né, aprenderam, né? Porque talvez na época dos nossos pais, a cultura corporativista era no medo, na porrada, né, cuida do teu serviço e faz logo aí, senão vou te entregar. E era assim, funcionava naquela época. Só que Manda hoje... quem pode, obedece quem tem juízo, Isso. né? Hoje a coisa mudou, não funciona mais desse jeito, né? Então tem um lado humano e as pessoas hoje precisam entender, elas precisam ter clareza do que é esperado delas, né? Então, muitas vezes dá esse problema de comunicação. Eu parto do pressuposto, eu sei que você parte desse pressuposto também, que todo ser humano deseja fazer o melhor trabalho possível dentro da organização. Agora, ele precisa saber para onde ele vai, o que é esperado dele. Né? Então, você não pode cobrar algo que você não deixou claro para aquela pessoa. Eu acho que isso é um grande desafio, a divulgação, né, dos valores, da missão da empresa, e se o teu time, seja ele uma equipe de 200 colaboradores ou de 3 colaboradores, é muito importante, né, o empresário transmitir essa mensagem da visão, da missão e dos valores da empresa para que o líder se engaje nisso. Isso é bem interessante porque eu trabalhei mais de 20 anos da minha vida, eu fui executiva da área de comercial de TI. Né? Depois eu fiz transição de carreira para a área de recursos humanos, mas isso é outra história. E durante essa fase que eu trabalhei em TI, eu atendia grandes corporações. E eu era muito boa naquilo que eu fazia, então era comum os meus líderes quererem me entregar algumas companhias para que eu trabalhasse nessas companhias. Uma delas era a Petrobras. E eu nunca aceitei atender a Petrobras. Me desculpa se tem alguém da Petrobras por aqui, mas não é sobre você. É sobre um sistema, né, que existia lá. E a área de compras era bem desafiadora e feriam muitos dos meus valores pessoais. A forma de negociação que era feita feria o meu valor. E eu sempre falei para eles assim, não foi 1 ou 2 líderes que me propunham isso. E eu sempre já tinha a resposta na ponta da língua. Eu falava, olha, eu vou trazer 10 companhias para a empresa em troca de não atender a Petrobras. E a Petrobras é o sonho de milhares de pessoas que trabalham na área comercial. Mas feria o meu valor. E aí, se eu não tivesse claro, né, quais são os meus valores, e eu acho que tem um pouco a ver sobre a autoliderança, é saber quais são os meus valores, é aonde eu vou me colocar ou não, é a empresa que eu vou aceitar trabalhar ou não. E o contrário também é verdadeiro. Se a empresa não passar quais são os valores dela para os seus funcionários, para o seu time, como que eles também vão se engajar com isso, né? Exatamente. Eu vi aí que
a Fabi Paiva colocou, liderar não é fácil, realmente não é fácil. Gerir hoje com as ferramentas que nós temos, né, à disposição, e agora com a inteligência artificial, gerir está uma maravilha, gerir tá top, mas É. liderar exige muito, muito trabalho, principalmente para você trabalhar o principal ponto na gestão de pessoas, que é dar feedback, né? Você mensalmente acompanhar aquele colaborador, mensalmente, diariamente fazer anotações, observações, no final do mês, olhar os resultados, olhar os comportamentos, né? Chamar para fazer uma conversa de alinhamento, uma conversa de feedback. Então, liderar da forma adequada, né, é bem complexo. Agora, é prazeroso, né? Uma vez que você aprende, fica automático, né, A Carlos? Fabi está dizendo aqui, liderança é mais escuta. E aí eu vou trazer, justamente, hoje o Gustavo falou, né, da época da liderança dos nossos pais, de um tempo atrás, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje, eu digo hoje, mas de um tempo para cá, a liderança ela tem sido olhada de uma forma muito diferente. O liderar é servir, né? Primeiro, o líder precisa dar o exemplo e muitas vezes ele precisa servir para poder ter seu time engajado. Eu penso nisso, tá, Gustavo? Não sei muita coisa. Existe até uma passagem da Bíblia, eu deixei aqui aberta no meu computador, que diz assim, né? Quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser Sim, liderar, deve servir. Então, olha, sim, sim. desde quando? É uma passagem da Bíblia, isso vem de milênios, né? É. E passou por um tempo que não aconteceu isso, mas hoje isso já é uma realidade. O líder que não assume essa posição de servir, ele vai ter grandes desafios na liderança dele, né? E você falou tudo. Para mim, liderança servidora o tipo de liderança, né? O modelo de liderança mais eficaz que existe hoje para você conseguir liderar pessoas. Existe também um paradigma na liderança que muitas vezes as pessoas trazem, Carmen, que o líder precisa motivar, o líder precisa... E, na verdade, isso é um grande paradigma porque, primeiro, ninguém motiva ninguém. O que o líder precisa fazer é criar condições para que o colaborador consiga entregar resultado, não é? Condições de ambiente de trabalho, ele precisa observar como é que está ali o trabalho em equipe, e aí volta para a liderança servidora, para os valores que você trouxe, né? Tem que ver como é que está o trabalho em equipe, tem que ver como é que está o comprometimento de todos, né? Mas principalmente o ambiente precisa ser a parte de infraestrutura, né? Tem que estar lá, né? Mas o ambiente, quem faz o ambiente são as pessoas. E o líder, ele estabelece o tom, né? E a leveza daquele ambiente. O ambiente pode ficar super pesado ou pode ficar um ambiente leve, né? Para que as pessoas consigam trabalhar e não se preocupar com quem elas não deveriam se preocupar, que é o líder delas. Se as pessoas trabalham se preocupando com o líder delas, elas não vão conseguir produzir. As pessoas não precisam agradar o líder, elas trabalham para a organização, para a empresa, né? Ela precisa entregar o resultado que a empresa espera dela. Mas e quando isso é ao contrário? Acho que aqui eu vou trazer algo mais apimentado. Traz aí. Mas e quando é o contrário, né? Porque existem líderes que são centralizadores. E aí ele quer ser o babá do liderado dele. Quando ele faz isso, ele não ajuda o liderado dele a se desenvolver. E ele quer centralizar tudo, é um cara que acaba vivendo estressado. Tem aquele negócio, né? A pressão e a tensão. A pressão
é boa, de certa forma, que nos ajuda a avançar. A tensão não, é o time todo tenso, o líder tenso e sai briga e discórdia. Mas e quando o líder tem esse perfil de ser centralizador e aí acaba que a liderança dele fica muito ruim, os resultados dele são péssimos? O que você diria para um líder? O que ele pode buscar para se melhorar nesse sentido? Primeiro dizer para ele que ele vai sofrer muito a vida toda, né, com esse tipo de liderança, né? Você falou tudo. A gente é preciso mudar, trocar a palavra centralizar para dar autonomia às pessoas, né? Então, uma empresa é um conjunto de processos, né? Hoje tem empresas que chamam departamentos, mas as empresas são um conjunto de processos. Processos são conjuntos de atividades, né? Então tem um processo de recrutamento e seleção, um processo de treinamento e desenvolvimento, tem um processo de vendas, né? Então, quando você dá autonomia, tem um processo de recrutamento e seleção, quem é responsável? Fulano aqui. Capacita essa pessoa e acompanha os resultados. Dá autonomia, estabelece as regras, né? Quando as regras do jogo estão bem claras, né? A pessoa não tem dúvida o que ela tem que entregar. Mas, quando ela precisa ir no líder para executar cada uma das atividades, aí não vai sair do lugar, né, Carmen? Isso aí é um grande desafio. E o que esse líder esse deveria buscar, né? Essa centralização, primeiro existem várias ferramentas, né? Existe a ferramenta do autoconhecimento, que é o tema da nossa live aqui, mas uma das coisas que que ele deveria buscar é autoconhecimento. E autoconhecimento existe vários caminhos, né? Você pode buscar uma mentoria, um coaching, um processo de coaching, você pode buscar, dependendo do caso, às vezes terapia, né? Dependendo se for algo mais patológico, né? Você busca terapia. Existem muitos treinamentos, né? Você sabe que talvez para começar um workshop de inteligência emocional já daria um start legal. Por que eu falo isso? Porque eu acredito muito que para a gente fazer uma mudança forte de direção na nossa vida, a gente precisa ter um impacto emocional. Se não houver um impacto emocional ali para você acordar, você não faz essa mudança, né? E esses treinamentos de inteligência emocional, de autoconhecimento, eles têm essa pegada, né? Eles fazem com que a gente faça uma reflexão profunda e a gente queira tomar uma decisão, né? Decisão que significa, quando a gente toma uma decisão verdadeira, significa cortar fora toda e outra qualquer possibilidade. Já dizia o seu mentor, Tony Robbins, né? Então, quando você toma uma decisão verdadeira, você cortou, não tem mais outra possibilidade. É aquilo que você vai fazer e você vai até alcançar os seus objetivos. Olha aí, o pessoal está interagindo hoje, hein? Está interagindo, e eu já vou aqui trazer uma questão que colocaram que eu achei interessante, mas primeiro eu vou falar um ponto. Esse final de semana eu tive num seminário aqui de empreendedores e vieram uns palestrantes incríveis. Um deles é o Diego Ribas. Ele é ex-jogador do Flamengo e ele foi... Eu não conhecia, desculpa, tá? Fiquei conhecendo... Não sou muito do futebol. Mas eu fiquei impressionada com a história dele. Ele começou muito novo jogando no Santos e ele hoje é palestrante de liderança, de gestão de pessoas. Ele fez a transição de carreira dele e ele conta que a autoliderança foi fundamental para ele fazer a gestão de carreira, quando muitos atletas no final de carreira, por não ter inteligência emocional, eles acabam com todo o seu dinheiro, sofrem de depressão, remédios, alcoolismo, drogas.
e ele falou muito sobre a importância de desenvolver uma mentalidade de alta performance, que dentre elas está a inteligência emocional. Mas ele falou que no Fantástico. começo, os líderes que ele teve, os treinadores que ele teve, foram pessoas que arrancaram o couro dele, que chamavam ele na chincha, e que ele teve um dia, ele falou assim, cara, não é possível, esse cara tá aqui falando muito comigo, ele deve estar vendo algum potencial, eu acho que ao invés de reclamar, eu vou começar a ouvir. E isso foi toda a diferença, fez toda a diferença na vida dele quando ele começou, é o feedback, quando ele entendeu o que era feedback, né? E em algum momento, quando você fala, né, que os líderes precisam buscar o treinamento sobre inteligência emocional, penso que isso, hoje o líder que está com problema na sua liderança, olhar para essa parte, né? O que será que ele precisa desenvolver nele para melhorar a liderança dele? E aí eu vou entrar aqui no comentário, porque o Deivinho falou, o líder tem que ser motivado para saber motivar. E depois ele falou, tem que ser motivado para saber motivar. E aí a Fabi falou, liderança é ter a capacidade de inspirar pessoas, motivar e ser exemplo. Um líder motivado nem sempre... Eu acho que a gente precisa falar sobre esse ponto da motivação. Eu sou mais que ele precisa saber inspirar, né, que motivar. O que você fala sobre isso, Gustavo? É isso mesmo. Acho que a gente conhece muito essa parte conceitual, né, da liderança, Carmen. Mas é isso. O que o líder pode fazer, primeiro, pessoal, o grande cerne da liderança é a influência. Os líderes, eles influenciam as pessoas, né, a atingir os seus objetivos. Uma outra palavra é inspirar. Quando é que a inspiração vem? Quando o líder, e aí a Fabi colocou, né, no comentário, quando ele é um exemplo. Ele não só mostra o caminho, mas ele também caminha o caminho com o liderado. Então, isso não tem preço, né? Quando você vê, é difícil, imagina um líder cobrar horário do colaborador quando ele é o primeiro que chega atrasado, né? Ou cobrar outro tipo de resultado dentro da organização quando ele também, né? Cobrar que o colaborador seja organizado quando ele é o primeiro a ter um ambiente desorganizado. Então, quando o líder é exemplo, ele verdadeiramente inspira, né? E o líder, como eu falei momentos atrás, eu acho que mas é isso que tanto o Devinho quanto a Fabi vem tentando falar, né? Talvez em outras palavras, mas ele precisa talvez traduzir essa palavra motivação, né? Ser motivado, ele ter essa capacidade de criar uma energia, um ambiente bom dentro do seu setor, né? Para que as pessoas consigam exercer o seu melhor, né? O líder que chega na empresa emburrado, né? E aí se falando de inteligência emocional, né? O líder que chega na empresa emburrado, ele não fez o curso de inteligência emocional, está emburradão lá. Então ele entra no ambiente e a pessoa, meu Deus do céu, eu ia falar com ele hoje, mas hoje não é o dia bom para falar, né? Tem muito isso dentro das corporações. Hoje não é o dia para falar com ele. Hoje ele está daquele jeito. E que pena isso, né? Porque aí como é que um líder vai servir se ele não está conseguindo gerir as suas emoções, né? As pessoas precisam da liderança. E aí, mais uma vez, a Fabi trouxe aí, liderar não é fácil. E realmente, a gente precisa se entregar muito e todos os dias, quando eu deixo a empresa, quando eu saio da empresa, eu saio muito exausto, não é? E assim como a corrida é a sua válvula de escape, né? A sua fonte de revigoramento,
Aqui E eu pratico tênis. treinamento É, para passar momentos de pressão também, né? eu pratico tênis aqui, Carmen. Então eu saio da empresa e 4 ou 5 vezes por semana eu vou para o tênis para dar uma geral na minha cabeça e na minha saúde mental para estar bem para trabalhar no outro dia. É, bom, a atividade física é ponto principal para quem deseja ser um bom líder, né? Porque eu penso nisso, porque justamente o esporte, você foi jogador de futebol, ele desenvolve o esporte, a atividade física consistente, desenvolve algumas competências na gente, né? De disciplina, de consistência, de constância, de aguentar a pressão, de passar por situações tensas e passar por aquilo de fato. Então, acho que esse também, talvez, né, você lá naqueles seus. A sua palestra são os 10 erros, né? De repente, os 10 acertos pode ser o primeiro acerto, é ele cuidar da saúde É, física dele, porque quando a gente sim. cuida do físico, a gente cuida do nosso mental também, facilita muitas coisas. Você, o que você me diz sobre. Existe alguma diferença, Gustavo, para um líder do corporativismo e um líder empreendedor? É, Ou, aí não sei. a gente precisa observar esses líderes, né? Então, assim, dentro do corporativismo, né, existem os gestores, né, os CEOs, né, esses cargos do C-suite, e existem os empreendedores, né, dependendo do tamanho da organização. Empreendedores, porque assim, dentro das empresas, hoje os líderes já estão sendo capacitados e incentivados a serem empreendedores, né? Existe um termo que está muito comum no Brasil, que é chamado jeito de dono, né? Então, os líderes precisam ter jeito de dono, precisa se comportarem como dono do negócio, né? Dono do seu processo, dono das suas atividades, né? Ah, no empreendedorismo, né, nesses exemplos que você trouxe ao longo da live, nesse empreendedor que tem 4 liderados, tem uma empresa pequena, ele exerce todos esses cargos, né, de uma grande organização. Ele é o gerente de RH, ele é Troca o o chapéu, gerente, né? vários papéis, né? O gerente comercial, ele é o gerente de compras, ele é o gerente de suprimentos, o gerente industrial, o gerente de logística, e realmente essa vida de empreendedor é um grande desafio, né? Leva o engano das pessoas que pensam, não, você é dono de empresa, né? E pensar que a vida o oceano é mais azul do que a vida de um gestor de uma empresa, né? O gestor de uma empresa, ele tem não é uma vantagem a palavra, né? Mas talvez ele tenha essa não vejo outra palavra agora, mas ele tem essa vantagem de se especializar naquele assunto, né? Dentro das grandes corporações. Eu trabalho numa organização que tem 1.200 colaboradores, então eu cuido dos recursos humanos, eu cuido das áreas de segurança, saúde, meio ambiente, da área de serviços gerais dentro da organização, né? Então eu consigo me especializar nessas áreas, né? O empreendedor não, o empreendedor precisa ser especialista ou talvez um generalista, né? Em tudo. E aí eu trago um pouco sobre o tema, né, que você trouxe para a live hoje, embora a gente já esteja abordando, mas você trouxe como o autoconhecimento como base de uma liderança eficaz, né? E que habilidades ou características um líder desenvolve quando ele decide investir no autoconhecimento? Nossa, a inteligência emocional, assim,
topo da lista, né? Disparado inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, assim, para a nossa audiência, envolve o autocontrole, envolve autoconsciência, envolve automotivação. Então, as pessoas na nossa live falaram o líder precisa ser motivado. Então, a inteligência emocional envolve a automotivação, envolve a inteligência social, de você entender as pessoas, de você conseguir falar com as pessoas, de você entender uma expressão facial, né? Às vezes, o Olha, líder, quando o líder é tão gestor e não líder, né? Às vezes ele entra dentro do ambiente, tem uma pessoa ali que a expressão dela não tá boa, né? E é engraçado que as mulheres, principalmente, elas são mais expressivas, né? E as mulheres, quando elas vão para o ambiente de trabalho, elas se produzem, né, elas ficam, elas se preparam para a jornada do trabalho, diferente do homem. E, e quando você chega no ambiente, às vezes você vê e aquela colaboradora não se preparou tanto, então isso já é um sinal, tem alguma coisa acontecendo, né? Então isso é empatia também, que é o quinto elemento da inteligência emocional, né? Você conseguir enxergar, né? Então, eu acho que os líderes precisam ver as pessoas como pessoas e não só como entregadores de resultados. Quando você se conecta verdadeiramente com as pessoas, existe um rapport, existe uma conexão, né? As pessoas vão falar livremente com você sem ter receio. Eu vou falar isso, não vai ter receio de perda de emprego, de qualquer outro problema dentro da liderança. o Adriano, ele colocou aqui uma pergunta interessante. Obrigada, Adriano. A autoconfiança em si mesmo pode prejudicar o líder? Eu conheço o Adriano. Boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal. E assim, acredito que ele queira dizer assim, o excesso de confiança, né? O excesso de confiança em si mesmo pode prejudicar o líder, sim, né? Nós somos seres humanos, né? Então nós somos seres imperfeitos. Então, às vezes, a gente pode estar tentando fazer o melhor e tentando passar a melhor instrução ou mensagem, mas às vezes a forma como a gente falou ou o que a gente falou não soou bem para aquela pessoa, né? Então, é outra capacidade, né, do líder de observar isso, né? Então, o líder precisa observar bem as expressões faciais das pessoas para ver se elas verdadeiramente estão entendendo a mensagem que ele está passando, né? Comunicação não é o que a gente fala, é o que a outra pessoa está compreendendo da mensagem que a gente está passando. Isso é incrível. E eu gostei muito desse ponto que você trouxe sobre uma das habilidades, né, importantes para o líder. E, embora seja óbvio, eu nunca ouvi alguém que trate de liderança falar sobre isso, que é observar a expressão facial da pessoa, olhar para aquele ser humano da equipe dele como ser humano e não como um número ali, né? E quando fala nessa autoconfiança que ele mencionou, né? O excesso de confiança em si, o quanto que isso pode prejudicar um líder, dentre outras coisas, pode torná-lo um líder centralizador, né? E a autoconfiança é importante, mas talvez ele pode utilizar isso como uma inspiração para a liderança, para os liderados dele, ou também pode transformar isso como uma centralização. Eu acho que precisa ter um cuidado com isso, né? E ele pode virar um líder autoritário, né? Porque se ele confia muito nele mesmo, se ele confia muito nas decisões dele, né? E às vezes não abre espaço para ouvir as outras pessoas, realmente isso é um problema. É como, acho que a Fabi também está participando bastante, a Fabi falou que liderança é escutar, né?
Sim, em algum momento aí nos comentários. falou. E é isso mesmo. Essas são algumas das necessidades das pessoas, Fabi, do ser humano, né? O ser humano tem algumas necessidades, né, básicas. A primeira é ser ouvido, né? Ser ouvido não seletivamente, ser ouvido verdadeiramente, né? O líder precisa ouvir as pessoas. A outra as pessoas têm a necessidade de serem reconhecidas. E reconhecidas, às vezes quando vem a palavra reconhecida, a gente pensa logo no financeiro, mas não é só o financeiro, né? Também tem o parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua ideia, né? Os elogios verdadeiros também fazem toda a diferença. E dentro de um grupo, né? Nós somos uma pessoa no 1 a 1, então tá aqui eu e a Carmen conversando, né? Nós somos uma pessoa no 1 a 1, nós somos outra pessoa no grupo. O líder precisa observar se está existindo alguma panelinha, alguma exclusão ali dentro do ambiente. Por quê? A terceira necessidade básica das pessoas elas querem ter o direito de pertencer. Peraí, eu estou nesse setor, peraí, eu pertenço a esse setor. Por que as pessoas não estão conversando comigo? Por que as pessoas não estão compartilhando comigo o que vai acontecer no setor, o que vai acontecer na empresa, onde vão almoçar, o que almoçaram, como é que foi o final de semana, né? Então, todas essas coisas acontecem dentro da organização e o líder precisa estar atento. E isso é, de certa forma, um desrespeito a alguns colaboradores. E acontece isso nas corporações, né, Carlos? Sim, muito. Nossa, Gustavo, liderança realmente é um assunto que me fascina. Eu ficaria aqui essa noite, a gente falando sobre isso. Tempo voou. Agora a gente está quase 1 hora aqui e antes da gente passar para as considerações finais, eu queria que você falasse aí quais são esses 10 erros que o líder precisa prestar atenção e não cometer. Vamos lá. Vamos lá, seu... eu tenho. Se falar 5, não, tá bom, eu não vou lembrar de todos, leva mas dever de casa. Se bem que assim, eu sou conhecido por onde eu passei, Carmen, por memorizar nomes, né? Eu gosto dessa coisa da memorização. Mas eu não vou me desafiar a falar os 10 erros. Mas vamos ver se eu lembro de todos. Vamos Mas o primeiro, o erro mais comum da liderança é não dar feedback. Então, poxa, se mensalmente as pessoas não sabem se elas estão indo bem, vai entrar em parafuso, né? Putz, o que é que vai acontecer hoje na empresa? Será que estão gostando do meu trabalho? Será que não está? Então, não dá feedback. A outra é não ter tempo para a sua equipe. Então, segundo erro mais comum da liderança, não ter tempo para sua equipe. Terceiro erro da liderança, precisa dedicar. Tem que ter tempo para a sua equipe, tem que ouvir as pessoas. O terceiro erro da liderança é se envolver em muitos projetos e aí o líder acaba ficando completamente perdido. Peraí, para onde eu vou? O que é importante? O que é prioridade? A equipe, peraí, o que é importante? O que é prioridade? O líder está em tudo. Mas peraí, cadê meu líder? Né? O quarto erro eu já passei para você, que é apressar, né? Acelerar o recrutamento de pessoas. Então, acelerar o recrutamento de pessoas é uma grande tragédia, né, anunciada. O quinto erro é não investir em autoconhecimento. Então, o líder precisa investir em autoconhecimento, ele precisa conhecer muito a si próprio, né? Até porque nós, enquanto líderes, nós vamos cometer erros, né? Um outro erro comum dos líderes é não estabelecer objetivos. Então, a empresa, existe toda essa parte conceitual da liderança, e tudo isso é lindo, muito lindo, mas uma empresa, um dos grandes objetivos de uma empresa é gerar resultados financeiros, né? Senão a empresa não consegue se sustentar. Então o líder precisa puxar os objetivos. Não é só, olha, tá tudo bem. Não pode ser um líder super amigão, né?
Tudo bem, a gente tem que ser amigo da liderada, mas espera aí, tem que ter um momento gestor ali, ó. A gente tem que chegar nesses, nesses resultados aqui. Precisa ter Bom, Carmen, posicionamento, né? eu trouxe 6 ou 7 aí, ó. Tá Ah, faltando uns 3 excelente, aí, olha. mas E aí, no começo da live, eu falei assim, ó, pega papel e caneta. Quem não anotou, ouve de novo depois no replay, que vai ficar gravado, porque é. é importante ter isso bem claro pra gente. Se a gente já souber o que não fazer, já é um bom adianto, É. né? Mas é como você trouxe em algum momento, você falou, talvez os acertos, né? Então, vamos transformar os erros em acertos, né? Então, Sim, o primeiro grande acerto da liderança, dar feedback para as pessoas. Com que frequência? Mensal. O mensal pode ser mais rápido, né? E, assim, diariamente tem aquela conversa, né? Se tem algo que tem que ser ajustado imediatamente, é chamar e conversar, né? Às vezes tem um feedback estruturado que você pode fazer uma vez por mês. O feedback de resultados, líderes. Feedback de resultados é mensal. E existe o feedback de competências. Aí é diferente. Feedback de competência você faz pelo menos a cada 6 meses. Pode ser anualmente, mas eu recomendo a cada 6 meses. Por que o feedback de competência é diferente? Porque a pessoa vai precisar de um tempo para desenvolver aquela competência. Então, se ela precisa desenvolver a oratória, a comunicação, né, você vai dar as condições, né? Ela vai fazer aquele curso de comunicação, mas ela não vai de um mês para o outro virar um expert em oratória, em exato. comunicação. Você precisa dar um tempinho para ela aí, né? Então, o segundo acerto da liderança é ter tempo de qualidade com a sua equipe, que também é uma linguagem do amor, né? Lá do Gary Chapman. Uhum. O terceiro, focar nos projetos prioritários, né, para a equipe. O quarto, fazer recrutamento, escolher as pessoas com tempo e não com pressa. O quinto, estabelecer objetivos concretos para a equipe. E o sexto, trabalhar o seu autoconhecimento. Líderes busquem trabalhar o seu autoconhecimento, a sua inteligência emocional, a sua liderança servidora, né? As pessoas, elas vivem de um ambiente bom, elas precisam de um ambiente bom para desenvolver seus trabalhos. E isso não sou eu que estou dizendo. Existe, se vocês entrarem aí no Google, vocês podem ver a pesquisa da GPTW, que é o Greatest Places to Work, né? As melhores empresas para trabalhar, um instituto chamado As Melhores Empresas para Trabalhar, ou GPTW. Se você olhar lá no Google, qual é o principal problema das corporações, chama-se liderança Liderança. ineficaz. É isso aí. É. Legal. Excelente, Gustavo. Antes da gente passar para a consideração final, deixa eu dar um recado aqui, que na próxima terça-feira, mais um episódio do InstaCast e mais um convidado especial. Carmen, você diz que todo convidado é especial? Sim, todo convidado aqui do InstaCast é especial, são especialistas, são pessoas que entregam bastante conteúdo para vocês. E são pessoas que eu admiro muito como pessoas e profissionalmente. Mas quem vai vir na semana que vem é Miriam Ruperti. Ela é cover oficial da Rita Lee no Brasil, Olha só. compositora, e ela tem uma história de superação e sucesso extraordinária. Ela vai compartilhar essa história e como o autoconhecimento é o ingrediente para o sucesso. Então já marca aí na sua agenda, terça-feira que vem tem InstaCast CL com um tema sensacional. Gustavo, suas considerações finais, eu queria que você colocasse aonde as pessoas podem te encontrar, se você tem algum livro, enfim, coloca o que você tem para expor e suas considerações finais para a gente encerrar, uma mensagem para os líderes, quem sabe. Obrigado pelo convite, Carmen. Um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando, né? Desde o início da live. As pessoas que passaram e saíram, depois vão ver o vídeo também. O tema da live de hoje foi o autoconhecimento
como base para uma liderança eficaz, né? E eu quero passar para vocês que estão nos acompanhando, né, que é assim, a minha natureza, eu sempre fui, até o momento que eu desenvolvi o autoconhecimento, uma pessoa extremamente tímida e reservada, né? Mas eu sentia que eu queria entregar mais para as pessoas, eu queria entregar mais do meu propósito, né? Porque eu gosto muito de contribuir com o ser humano. E quando você entende da onde você veio, quando você entende as suas fortalezas, os seus desafios, os seus pontos de melhoria, você consegue se fortalecer e você consegue se superar. Ah, a vida é como uma corrida, né? Quem nunca praticou corrida sabe, a primeira vez que você vai correr, você corre ali 500 metros, talvez menos, talvez mais, né? Mas aí você fala para você mesmo, não, eu vou conseguir, eu vou tentar novamente. Aí você corre 1 quilômetro, você corre 2, daqui a pouco você está correndo uma maratona, né? Então, são passinhos e passinhos, mas a mensagem que eu posso deixar para vocês, líderes, né, que eventualmente assistam essa live, vocês que estão nos acompanhando, trabalhem o seu autoconhecimento. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Busca autoconhecimento, busca inteligência emocional, que as pessoas precisam, as pessoas precisam de um norte, né? Assim como os países, né? Hoje a gente vive num mundo muito polarizado, os países precisam de um líder, né? E as famílias precisam do papai e da mamãe, sempre que possível, né? Sim. As igrejas precisam dos seus pastores, dos seus padres. Então, todo ambiente tem liderança. Então, liderança é incrível, liderança é algo muito gratificante. Sensacional, Gustavo. Muito obrigada. Quero agradecer a participação de todos aqui nessa noite. Obrigada pela contribuição, foi muito rico. Compartilhem essa live com os contatos de vocês aqui do Instagram. Isso foi um conteúdo muito rico e pode, de fato, agregar muito na vida de outras pessoas. Gustavo, obrigada, pessoal. Boa noite, um beijo e até Obrigado, terça-feira. Carmen. Um beijo.